todos, companheiros presentes, aqueles que nos acompanham pelas malhas da internet. Nós estamos aqui substituindo o nosso companheiro Maida, deverá chegar um pouco mais tarde hoje, em decorrência de uma reunião profissional. E o livro que estamos estudando é esse daqui, A Gênese da Alma, escrito por o senhor Caio Bachuti, que é o patrono espiritual desta casa, em 1924. Embora tenha sido escrito há tanto tempo, né? Mas os assuntos abordados e a maneira como é tratado parece que está nos nossos dias, né? No avançar dos estudos, o capítulo que cai para hoje tem um título Combate ao Preconceito e um subtítulo O Exame Perfunctório da Escala Inferior, estudando a evolução do homem e dos animais, né? E Soshuto nos diz o seguinte: a mais grandiosa tarefa que o homem pode desempenhar, e por isso mesmo a mais combatida, é a que consiste em destruir erros enraizados na alma humana durante séculos de obscurantismo. Trazemos então incrustados na nossa alma erros homéricos e há muitos séculos que estão aí dentro de nós e nós não estamos conseguindo eliminar, abafar esses erros que trazemos, né? Que erros são esses? Fazendo um pequeno parágrafo aqui nos esclarecimentos do seu Shuta, né? Orgulho, preconceito, a vaidade, o egoísmo, são erros que acompanham a humanidade desde que a humanidade saiu da Idade da Pedra, né? E como tem sido difícil para a humanidade, para nós, né? Abafarmos esses defeitos, esses sentimentos, né? E seu Shuta continua: o preconceito sempre se levanta hirsuto contra aqueles que vêm desbaratar o terreno inculto da ignorância que guarda os despojos das civilizações extintas. Preconceitos que existem e parece que são até preservados por algumas entidades religiosas, né? Quando se vai mexer em algum detalhe, em algum fator, em algum levantamento que é feito, levantam-se vozes as mais ásperas, as mais corretas, talvez, as mais veementes, com certeza, querendo abafar esses estudos, fazendo com que a ignorância que acompanha o ser humano desde os primórdios dos tempos continue dominando a mente dos homens, né? Já vimos que não há lacunas entre o reino animal e o hominal. A lacuna, então, não existe propriamente uma lacuna forte, bastante marcante, né? Entretanto, continuou seu Shuta, esclareçamos melhor os nossos estudos. O zoófito, que tem a aparência da planta, como planta, está preso ao solo. Como animal, a vida nele é mais acentuada, pois tira a nutrição do meio ambiente. São aquelas plantas que parece que têm vida, né? São animais que parece que são plantas, ou vice-versa, né? A aparência é de uma planta, mas ele se locomove vagarosamente e ele suga de outras plantas o necessário para o seu sustento. Imediatamente após os zoófitos, aparece a imutável variedade dos pólipos, de corpos gelatinosos, sem órgãos bem distintos e que só diferem das plantas pela locomoção. Se locomovem, então, os pólipos, né? São um pouco mais animais, vamos dizer assim, do que as plantas propriamente ditas, né? Existem muitos seres, especialmente no fundo do mar, que os cientistas têm grandes dúvidas se são plantas ou se são animais. Não estão classificados ainda. Uma confusão danada que existe entre esses seres, né? Mas que são
seres em processo evolutivo, todos, né? Com certeza. E Sushruta continua. Depois vem na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto. Os eumintos, ou vermes intestinais, ou os moluscos, animais carnudos sem ossos, dos quais uns são nus, como as lesmas, as polpas, os polvos, e outros guarnecidos de conchas, como os caracóis, as ostras, os crustáceos, cuja pele é revestida de crosta dura, como os camarões e as lagostas, e outros, entre outros, né? Então, é o desenvolvimento que o Sushruta está nos trazendo, desde os animais, que mais parecem planta, né? Deixando as plantas de lado no estudo que ele está fazendo nesse livro, Genes da Alma, partindo mais para os animais, para a evolução desses animais, e ele está nos trazendo, então, como que essa evolução acontece, né? Já chegando, então, nos animais que diferenciam-se bastante das plantas propriamente ditas, né? Como os camarões, as lagostas, os eumintos, que são vermes intestinais, né? Logo após vemos os insetos, aí a sequência que vem, lógica, a sequência lógica, evidentemente. Logo após vemos os insetos, nos quais a vida tem uma atividade prodigiosa. Neles, o instinto laborioso se manifesta, como acontece com a formiga, a aranha, a abelha. Então, deixando de ser, então, animais com aquelas cascas, com aquele aparência, né, de camarões e lagostas, partindo, então, para animais mais leves, como a aranha, a abelha, formigas, né, que é processo de desenvolvimento. Estudai esses animais e vereis de quanto são capazes. Interessante, as abelhas principalmente, as formigas também, né? A aranha, não posso dizer muito, mas com certeza também tem a sua ciência de vida, né? Mas as formigas têm uma sociedade extraordinária, né? Um conjunto que se comunicam. As abelhas é algo extraordinário, a forma como as abelhas vivem, né? Cupins. Os cupins são fantásticos. Os cupins também, né? Então, Tem toda uma hierarquia, né, na bem sociedade deles. definida, bem respeitosa, muito mais respeitosa do que Funções todos os seres humanos, com certeza, né? Tanto que estão aí até hoje, né? Hã? Tanto que estão aí até hoje. Pois é. Lede, no livro que ele nos diz para ler, lede A Vida das Abelhas, de Maeterlinck, e negai, se tiverdes coragem, a inteligência e o raciocínio a estes pequenos seres. Não conheço esse livro, mas esse escritor, Maeterlinck, deve ter estudado profundamente esses insetos, né, para nos trazer essas informações. E com certeza o Sr. Sushruta leu, porque ele vem nos informar a respeito. Na escala inferior, alguns passam por metamorfoses, como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta. Depois vem a ordem dos vertebrados, animais de esqueleto ósseo, compreendendo os peixes, os répteis, os pássaros e, por fim, os mamíferos, cuja organização é mais complexa. Animais mamíferos, né? Aí nós enquadramos, né? Uma derivação dos animais também, nominal, né? Entre uma e outra ordem não existe absolutamente solução de continuidade, e sem transição brusca passamos dos zoófitos aos animais vertebrados. Então, o que o Sr. Sushruta nos diz que quando encontramos o homem, né, existe uma transformação, vamos dizer, uma transformação brusca, que acontece no plano espiritual. O animal deixa de ser um animal, recebe um processo através dos nossos amigos espirituais, recebe um processo da inteligência, né? Então, ele vem ter a forma hominal, né? Mas a sequência entre os animais, não existe uma quebra muito violenta. Na verdade, a coisa acontece sensivelmente, sem grandes alardes, né? Bem diferente da brusca modificação que acontece quando o homem deixa de pertencer ao reino
dos animais para ser um reino hominal, né? Porque recebe a inteligência, o dom da inteligência. Depois de uma nítida pesquisa na escala inferior, compreendemos que os animais de organização complexa não são mais do que uma transformação, um desenvolvimento gradual de espécie imediatamente inferior. Eles vão crescendo, evoluindo, né? Se modificando. E termina nos dizendo: queiram ou não queiram os pregoeiros do pecado original, riam os entendidos, mas a verdade aí está aos olhos de todos os que quiserem vê-la. Então, o Sr. Schutel estudou para nos trazer essas informações, né? Ele tinha uma possibilidade de receber influenciação espiritual e esclarecimentos espirituais muito grande, porque ele era um dedicado, ele é considerado o bandeirante do espiritismo, tanto foi a sua dedicação em levar a doutrina espírita ao interior do estado de São Paulo, editando o jornal Clarim, que ele mesmo saía para distribuir nas estações de trem, né? Naquela época o trem era a atividade que se exercia, né? A forma de locomoção de uma cidade para outra era o que existia. E ele saía, então, nas estações ferroviárias, distribuindo, colocando nos bancos de assentos, né, das estações, um exemplar do jornal, que ele fazia a divulgação. Alguém queria fazer alguma parte, alguma coisa, algum esclarecimento a mais? Está aberto aí a questão. Senão nós vamos passar para a mensagem seguinte, capítulo seguinte, que tem o título A Inteligência e o Instinto, o Raciocínio e a Memória. Esse é o título. E tem um subtítulo aqui, Evolução do Espírito. Ele começa este capítulo, o Schutel começa esse capítulo nos trazendo 4 perguntas, 4 questionamentos, né? A primeira, que é a inteligência? Segunda, que é o instinto? Terceira, que é o raciocínio? A última, a quarta, que é a memória? Inteligência é a faculdade de entender, de compreender, de conhecer. Isso é inteligência, né? Aquele que tem a faculdade de entender o que se fala, de compreender, de conhecer. É uma pessoa inteligente. Instinto é o impulso ou estímulo interior e involuntário que leva os homens e os animais a executarem atos inconscientes. Instinto está muito mais... Instinto é o impulso, né? Instinto está muito mais ligado aos animais, né? Que tem um instinto de preservação da raça, instinto no momento da gula, da necessidade de se alimentar para a sobrevivência, né? É muito mais ligado aos animais. E ele fala exatamente isso. É o estímulo interior e involuntário que leva os homens e também os animais a executarem atos inconscientes. Às vezes o instinto faz isso, acontece em atos inconscientemente, né? Raciocínio é a operação pela qual chegamos a uma conclusão ajuizada. Raciocínio é o homem que possui, né? Ele consegue raciocinar. Alguns animais também têm um processo de raciocínio, pouquíssimos animais, mas tem alguns que têm, né? Memória é a faculdade de conservar a lembrança do passado ou de alguma coisa ausente. Isso é memória. E ele continua nos informando. Estas definições querem dizer que a inteligência, o instinto, o raciocínio e a memória não são palavras vãs, mas têm uma significação, designam alguma coisa, e essa alguma coisa que cada uma delas exprime é o que deve despertar a nossa mente quando pronunciamos qualquer dessas palavras. Por exemplo,
Quando dizemos que tal ou qual animal tem inteligência, afirmamos que ele entende, compreende, conhece, pois verificamos-lhe a faculdade inteligente em ação. E tem muitos animais que têm inteligência também, né? Sabemos aí estudos que são feitos, nos informando entre animais. O cavalo é um deles que tem inteligência, o elefante parece que também tem uma dosagem bastante de memória também. Ao surpreendermos no mesmo animal uma conclusão ajuizada, uma ação que resultou de uma operação por ele desenvolvida, dizemos que o animal tem raciocínio porque pensou para executar aquele movimento. A inteligência, ou por outra, os atos inteligentes requerem meditação, raciocínio. Outro dia eu estava vendo rapidamente um programa da National Geographic, né? Estavam lá passando sobre os animais, acho que era tigre, leão, alguma coisa, fazendo a caçada, né? Então tinha um grupo, um leão partia para um lado, o outro ia para o outro lado, espantando a presa, né? Então, isso aí é digno de um animal que tem raciocínio, que tem uma lógica, senão ele ia correr todo mundo de um lado só, né? Então, um vem por aqui, espanta o animal, o outro vai correr para o lado de lá, a presa não consegue fugir, porque do outro lado também tem um outro animal que está à espreita deles, né? Então, um animal que consegue fazer isso, determinar a sua caça dessa forma, é um dotado de inteligência, com certeza. Eles formam uma estratégia de caça. Uma estratégia de ataque, para a sobrevivência que eles necessitam, né? Necessitam daquela caça, né? O mesmo não se dá com as ações instintivas, que são impulsivas, involuntárias e inconscientes. O instinto, então, instinto acontece impulsivamente, né? E muitas vezes inconscientemente e também involuntariamente. Outro fenômeno interessante é a memória, cuja faculdade é também peculiar aos animais, como verificaremos no decurso do nosso estudo. Então, a memória, tem muitos animais que também têm memória, né? E o seu filho está dizendo que no estudo do livro todo, ele vai ter a oportunidade de nos trazer estudos a respeito disso também. E ele continua: todos esses atributos do espírito humano encontramos-los também nos animais, embora menos desenvolvidos, o que vem confirmar nossa tese, segundo a qual o animal tem uma alma imortal, perfectível e, não havendo solução de continuidade entre o reino animal e o reino hominal, claro está que a alma aperfeiçoada do animal, depois de passar o ponto de junção que une os dois reinos, começa novo tirocínio na humanidade, onde ainda se conclui que o homem também atravessou a escala zoológica para chegar a ser homem. É o processo nosso de evolução, né? Não apenas como animais irracionais, muitas vezes, mas como plantas, como minerais também, que nossa trajetória é bastante longa, né? Assim fica explicada a contento a diversidade de raças e intelectualidade. O homem fica conhecendo o seu passado, vê a estrada que percorreu, admira o berço em que nasceu, compreende que os dotes que possui foram conquistados pelo trabalho, pelo sofrimento, que conduz ao estudo, que abre a inteligência, exalta o raciocínio, para bem construir a nossa individualidade e guiá-la para horizontes mais dilatados, né? E o sofrimento sempre está ligado ao crescimento do homem, né? O estudo obriga o homem também a crescer e se aprimorar na sua trajetória. Como se vê, termina o seu Schutter, esta doutrina
proclama a justiça divina, ao passo que a doutrina do pecado original deprime os atributos divinos. Né? Bem, então, ele nos termina essa mensagem nos dizendo isso, né? Que o pecado original, na verdade, não existe. Né? Quem se fica preocupado com o tipo de pecado original, parece que está procurando trazer para o homem falsas verdades, né? Conhecimentos que não existem, verdades que estão ocultas, né? E que todos nós temos o direito de conhecer, de questionar, de perguntar. Não temos razão por que ir aceitando as condições, as palavras e as teorias que nos são ditas, né? A doutrina espírita tem esse fator. É importante questionar tudo. Nós só devemos acreditar nas coisas que nós acreditamos e vamos pesquisar para ver se é verdade, se não é verdade, e entender as coisas, né? Por que devemos ter fé? Mas por que ter fé? E que é Deus, né? Por que ter fé em Deus? O que devo fazer? Não, porque Deus é Deus? Não. Né? Devemos ter fé, devemos ter a certeza de que Deus existe, pelo beleza da natureza, pelo segmento uma planta que nasce, uma semente minúscula que cai no chão. Isso aí não é obra de natureza nenhuma, né? É obra de Deus que está em toda a parte, em todo o canto, todo o recado. É a essência uma das essências da doutrina espírita, solicitando a todos nós que questionemos sempre, não vamos aceitando tudo que é dito, e devemos sempre questionar, procurar, estudar. Né? Alguma manifestação de alguém mais? Hoje não tem nosso Augustinho para ajudar dar os apartes, então nós vamos partindo para o outro. Daqui a pouco o Maida chega e acabei o livro. Eu vou fazer um pequeno aparte. Pois não, Dom José? Em estudos anteriores que eu fiz, da área que eu atuo, eu não me esqueço de uma frase de um pensador cujo nome, infelizmente, não me lembro agora. Que aprender dói. E ele dá vários exemplos. Até conseguirmos andar, são muitos tombos. Até conseguirmos falar o que queremos, são muitos gritos que ninguém entende. Né? Então, toda a aprendizagem ela é dolorosa. Especialmente quando nós já entronizamos, o senhor acabou de falar, acabou de ler aí, conhecimentos adquiridos sem raciocinar a respeito, a gente simplesmente assimila como um preconceito, ele é ensinado. Ninguém nasce preconceituoso, a gente aprende. Né? Então, quando você vai desarraigar esses conhecimentos e pela sua própria inteligência, pelo seu raciocínio, você vê que aquilo não tem lógica na vida, isso dói. Dói porque você acreditou naquilo muito tempo e agiu de acordo com aquilo muito tempo. E você acaba... É difícil você se libertar. É difícil se libertar. E essa Por isso libertação que ele fala dói. que o conhecimento dói. Dói, porque muitas vezes são conhecimentos familiares, são conhecimentos da doutrina na qual você foi criado, do meio social onde você vive. Né? Muitas verdades que você não conhecia, pelo contrário, você entendia que era diferente, de repente essa verdade é colocada a você e você leva um choque. Então, é a dor que ele diz que o conhecimento dói. Né? Pode gerar até sentimentos de culpa, levando a extremos. Né? Puxa, eu fiz tudo errado agora, como é que eu vou consertar? Tal, né? E ficou essa frase, aprender dói. Realmente dói aprender, realmente dói. Não é fácil aprender. É verdade. Mas o importante é a disposição de cada um de querer aprender. Né? Sim. Não apenas aceitar o que nos é dito. Né? Temos que ir atrás de conhecimentos para ajudar a transformação de nós mesmos, né? Na nossa escala de crescimento. Né? O capítulo seguinte, o transformismo de Lamarck, Darwin e outros. Transformismo de Lamarck, Darwin e outros. E tem um subtítulo, o monismo de Haeckel em face do espiritismo. E Sr. Schutter nos diz, os estudos de Lamarck, Darwin, Miller, Huxley, Haeckel e outros no terreno da matéria
não deixaram de concorrer para o desbravamento da seara, esterilizada pelas doutrinas dogmáticas. Haeckel, em sua obra Enigmas do Universo, tentou também o estudo da alma, mas com um espírito tão preconcebido que só soube procurá-la no lado material dos seres. Só a encarou pelo lado fisiológico, considerando-a precipitadamente um produto da matéria, um fenômeno da natureza. Estudando a alma, então, mas ele procurou só o lado material das coisas, dos seres, né? É difícil estudar os enigmas do universo procurando só o lado material. Não vai encontrar nunca, né? Não vai encontrar nunca, infelizmente. Para Haeckel, o mundo espiritual era uma fantasia poética, por isso não admitia o livre-arbítrio. Não admitia. Mas sob o ponto de vista filosófico, Haeckel é grande porque levou à humanidade importantes lições que forçosamente conduzirão o homem à psicologia moderna, como aconteceu com o professor César Lombroso, convertido ao espiritismo, que soube encarar esta doutrina sob o ponto de vista monista, infundindo na obra de Haeckel um espírito vivificante. Então, Lombroso foi estudioso do espiritismo, né? Sob o ponto de vista filosófico, em face do testemunho que os fatos espíritos apresentam, a obra de Haeckel, considerada materialmente, não vale um caracol. Olha, o estudo que o homem faz, grandes estudos para ele chegar a conclusões, né? Mas o seu Schutter diz que não vale um caracol, não valia nada, então, né? É dogmática, intolerável e verossímil, porque não conseguia sair dos meandros do materialismo, né? Não entendia, não procurou pesquisar a origem da alma, a essência, a origem não, hoje é difícil, mas a essência da alma, porque existe, né? Da onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo, né? Então fica difícil. Por isso que eu chuto que a obra dele vale um caracol, é dogmática, intolerável e verossímil. De fato, seu transformismo como abstração do espírito de tudo faz obra do acaso, e todos sabem que acaso é uma palavra que exprime ignorância pela mesma forma que a palavra mistério designa coisa que não se compreende. Tá vendo? O acaso não existe mesmo, né? Não existe acaso. Nós estudamos bastante isso na doutrina espírita. Na doutrina espírita não existe acaso. Tudo tem uma razão de ser, de acontecer, de evoluir, de crescer, né? O acaso, de fato, não existe. E não foi o que o estudioso partiu desse princípio, né? Vê que é um acaso, então ele mesmo obstruiu a sua maneira de enxergar as coisas e partiu de um princípio não muito lógico, não muito evidente. Entretanto, os trabalhos de Haeckel em face do espiritismo, que proclama a evolução, têm real valor. Reconhece seu chuto, que ele tem algum valor, né? O acaso desaparece para os espíritas, e em lugar deste aparece o espírito em evolução contínua. O mesmo acontece no lado religioso, com o desaparecimento do sobrenatural e do mistério. A alma se sobressai como fator de fenômeno, até aqui inexplicados e inexplicáveis para as igrejas. O espiritismo procura estudar a alma mesmo, né? A essência da alma, o desenvolvimento do ser humano. E termina dizendo, com o estudo, com o livre exame, com a experimentação, tudo se compreende. A verdade esplende, demonstrando-nos a imortalidade da alma. Quando a gente procura a verdade, os caminhos que nós
procuramos traçar, são ajudados, né? Equipes espirituais, quando nós estamos no caminho certo, procurando com fidelidade nossos estudos, né? Deixando de ser preconceituoso em termos do materialismo que reina em muitas mentes. Quando nós partimos para um estudo mais aprofundado, nós encontramos um apoio muito grande no plano espiritual. Nossos anjos da guarda mesmo nos encaminham para estudos mais concretos, mais concisos, mais lógicos, mais evidentes, né? Isso acontece com todo ser humano. Vamos ler mais uma mensagem aqui. A lei da evolução anímica. A lei da evolução anímica é o título da mensagem, do capítulo, e ele tem um subtítulo: E o orgulho dos titulares. Da evolução. A lei da evolução anímica é a única que explica a origem da alma. Seu título é bastante taxativo, né? Repetindo, a lei da evolução anímica é a única que explica a origem da alma e toda essa diversidade de caracteres que existem no mundo. Entretanto, ela sofre tão grande repúdio por parte dos sábios, dos titulares das academias, que é para admirar o progresso que, não obstante, tem feito nos espíritos de boa vontade. Mas qual será o motivo desse repúdio, desses ataques à verdade? O Espiritismo procura sempre a verdade, né? E essa evolução anímica, que é bastante estudada pelos fundamentos da doutrina espírita, encontra uma diversidade muito grande nos meios, principalmente nos meios científicos, né? Não aceitam esses princípios, não entendem, também não trazem razões concretas para não acreditar, mas ficam desacreditando e só isso, né? De fato, haverá maior humilhação para um Papa que se diz representante de Deus na Terra, por ficar ele sabendo, com todos os seus prosélitos, que o seu espírito já fez uma longa travessia na escala zoológica, já animou o corpo de um suíno ou de um asno. Por isso que as pessoas muitas vezes repudiam o processo reencarnatório, né? Quando foi feito lá o concílio de Meia, não sei como é que chama lá, a esposa de um dos reis lá que estava adotando os princípios cristãos para dentro do Estado, né? Como religião do Estado. E quando o princípio reencarnatório era uma constante, desde do Cristo já se falava na reencarnação, né? Desde antes do Cristo até, mas quando depois de tanta briga, tanta discussão, tanta morte naqueles círculos romanos, resolveram trazer a religião para dentro do governo, e um dos temas da religião era o processo reencarnatório. A mulher do rei não admitia que ela poderia ter sido, já em vidas pregressas, uma serviçal, né? Quanto menos um animal desses aqui, né? Então, o processo reencarnatório saiu do catolicismo, né? Na verdade, ali foi instituído um catolicismo, não o cristianismo, né? Mas era um catolicismo que passou a imperar no setor religioso. E aniquilou-se, então, aboliu-se o processo reencarnatório naquele momento. Haverá maior blasfêmia, pecado mais digno do inferno eterno, do que publicar tal coisa, ou mesmo pensar que isso é uma verdade? O príncipe quereria aparecer diante de seus súditos, não só com as honras que tem, mas também mostrando o que foi. Poderá conformar-se o conde, o barão, o doutor,
o grande do mundo com a lembrança do tempo em que foi pequeno, ignorante, miserável, é a vergonha, muitas vezes, que faz com que essas pessoas não aceitem o processo encarnatório, né? Pensar que foi alguém inferior ao que é naquele momento. Ele que aparenta grandeza, sabedoria, virtude que não possui, suportará tal humilhação? Se o mundo continua a conhecer o monge pelo hábito, se é o hábito que aparenta tudo, com que direito vamos nós tirar o hábito dos monges para estudar a sua natureza, para escutar a sua alma, sondar o seu coração e ainda mais, transportarmos-nos ao seu passado ao seu passado que ele renega para destruir o altar onde hirto se adora e é adorado pelos seus bajuladores? É claro que, resolvido o problema da alma animal, sua imortalidade, sua ascensão ao reino nominal, sendo a lei divina para todos eterna, irrevogável, os coroados que se fizeram cabeças do mundo, os pais da pátria, porque ela dão sua alma, seu corpo e seu sangue, os imortais das academias ficaram todos horrorizados quando, num exame retrospectivo de um passado remoto, suas personalidades aparecem como rechonchudos suínos e orelhudos asnos, né? Olha aí que coisa. Por isso que a pessoa não aceita, né? Não convém despertar humilhações. Essa gente quer passar como privilegiada de Deus, até no nascimento. Ao grande, ele coloca o termo grande entre aspas. Ao grande, as pequenas coisas envergonham, rebaixam, oprimem. Mas quando eles se mostram ante o Senhor, não serão os corpos humildes que eles negaram ter atravessado que rebaixarão as suas almas, mas sim as obras más que praticaram, o mau uso que fizeram do seu dinheiro, do seu prestígio, da inteligência que aplicavam em proveito dos gozos terrenos e das paixões da carne. Termina o seu Júlio, a sua mensagem, e nós também terminamos aqui fazer as vezes do nosso companheiro Maida, pedindo desculpa por ter vindo tanto. A Mina, o Motinho vai recolher os cartões do tratamento de pastas especiais. Também tem controle. Pastas especiais. Não, mas saiu. Outro dia já saiu já. Tomei muitos bons, pastas especiais e consolação. O Rotinho vai recolher agora os cartões. Já recolheu só isso? Da chuva, né?